Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Yolanda e a minha missão aqui é ensinar o crochê para vocês, para que vocês aprendam e façam o próprio projeto de vocês, ok? Então não deixe de fazer esse projeto, porque esse projeto aqui ele está com bastante detalhe, com pontos diferentes para que você possa fazer. Vamos à lista de material. Antes da lista de materiais, eu quero falar sobre o casaco. Ele é um tamanho único, então ele veste do P ao G. Então a lista de materiais utilizado foi essa lã. Essa lã ela é uma cor azul celeste. Ela tem um tex de 214 e eu utilizei 4 novelos. E dentro de um novelo de 100 gramas, ela vem com 497 metros. Utilizei também uma agulha de 4 milímetros e uma agulha de 3,5 milímetros. Utilizei fita métrica e a tesourinha, que é para vocês fazerem um arremate, ok? Então, aqui está toda a lista de material. E eu peço que você deixe aí o seu joinha, o seu gostei, o seu like. Ative o sininho de notificações para que quando eu postar novos projetos, você seja notificado. E deixe o seu comentário aqui para mim. Meu muito obrigada e vamos à nossa videoaula. Então, assim, ó, esse trabalho, né, esse ponto fantasia desse casaco, ele é feito de 4 em 4 pontos. Vou explicar aqui para vocês. Ó, ele é feito de 4 pontos meio ponto alto e 4 pontos baixíssimo, né? Pontos baixíssimos, meio ponto alto, pontos baixíssimos. Para ele dar esse efeito, né? Que eu chamo um efeito em 3D. Esse lado aqui é o lado que eu escolhi de direito. E o lado do avesso, ele fica assim, ó. Parece umas pipoquinhas, né? Umas amêndoas. Fica muito bonito. Tanto o avesso dele quanto o direito, tá? Então, nós vamos trabalhar esse ponto fantasia para esse casaco, que foi o que eu escolhi. Então, vamos lá. Então, como ele é feito de 4 em 4 pontos, ou múltiplos de 4, aí você vê o que você quer fazer. Eu fiz ele numa largura de 1,10 m por 60 de altura. Então, é um casaco que vai vestir do P ao G. Ele é tamanho único, ele serve tanto para uma pessoa que veste P, quanto para uma pessoa que veste G, tá bom? Então, vamos começar. Então, aqui eu só vou fazer uma amostra para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vai ser de 4 em 4. 1, 2, 3 correntinhas, 4 correntinhas. Então, aqui já vai dar um ponto. Então, vamos de novo. 1, 2, 3 e 4. 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 Então, vocês vão fazendo assim até dar 1,10 m. Não tem erro, tá? Vou dar uma correntinha para dar altura para fazer meu trabalho e vou começar a fazer em pontos baixíssimos. Fiz um, fiz 2 no próximo, fiz 3 no próximo e fiz 4 pontos baixíssimos, tá? Comecei com 4 pontos baixíssimos. Agora eu vou dar uma laçada e vou começar agora a fazer meio ponto alto. Então, eu fiz 1, faço 2, faço o terceiro e o quarto. Como eu falei, é de 4 em 4. Então, são 4 pontos baixíssimos e 4 meio ponto alto. Agora, eu vou fazer, sem dar laçada, mais 4 pontos baixíssimos. Então, vai ser 1, 2, 3 e 4. Agora, dou laçada e venho para a próxima correntinha e faço meio ponto alto. Faço meu segundo meio ponto alto, meu terceiro meio ponto alto e meu quarto meio ponto alto. E volto a fazer as minhas 4 ponto baixíssimo, né? 4 ponto baixíssimo, ó. Fiz 2, fiz 3, peguei 2 aqui. Aqui, ó.
fiz 3 e fiz 4. 4 pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, é a minha primeira carreira. Você vê que ele já vai dando essas ondinhas. Vou fazer a segunda carreira, eu vou fazer vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho e eu volto, ó, pegando aqui na primeira correntinha aqui, ó, com o meu ponto baixíssimo. Então, eu vou dar sequência, só que eu vou pegar só a laçadinha de fora, tá? Ó, só a laçadinha de fora, dando sequência aos meus 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, né? E 4. Agora, ó, dou a laçada e venho seguindo, pegando só a laçadinha de fora. E vou fazer meus 4 meio ponto alto. Então, eu fiz 1, 2, 3 e 4. Vou vir, ó, para aqui as 4, que são os 4 pontos baixíssimos, e vou fazer 4 pontos baixíssimos. 1, pegando só a laçadinha de fora. 2, 3 e 4. Agora, eu vou vir nesse aqui, onde são os meus 4 meio ponto, vou fazer meu 4 meio ponto alto. Fiz 1, 2, 3 e 4. Agora, são 4 meio ponto não, são 4 pontos baixíssimos. Então, vai ser 1, ó, 2, 3, vou pegar o quarto aqui, ó, e 4. Então, ó, ficou desse lado, que é o meu avesso, né, que eu deixei como avesso, e esse lado aqui, que é o meu direito. Então, agora, nós vamos dar sequência da seguinte forma: vou fazer agora 2 correntinhas, porque agora eu vou virar o trabalho e eu vou começar aqui, ó, na minha terceira carreira, onde tem pontos baixíssimos, eu vou trocar. Eu vou colocar agora 4 meio ponto alto, então, e pegando sempre a laçadinha de trás, aqui de fora, tá? Uma laçadinha só. Então, aqui, ó, meu primeiro meio ponto alto, meu segundo meio ponto alto, meu terceiro meio ponto alto, meu quarto meio ponto alto. Então, continua sendo 4 meio ponto alto. Aonde aqui tá os meus 4 meio ponto alto da carteira, da segunda carreira, eu farei 4 pontos baixíssimos. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos. Agora, onde tá aqui, ó, os meus 4 pontos baixíssimos, eu farei 4 meio ponto alto. Então, ó, 1 meio ponto, 2 meio ponto, 3 meio ponto e 4 meio ponto alto. Agora, ó, onde tá os meus 4 meio ponto alto da carreira de base, vai ser 4 pontos baixíssimos. Fiz 1, fiz 2, 3 e 4. Não aperta muito os pontos baixíssimos para não ficar rebuchando, tá? Então, aqui no final, eu vou terminar com 4 meio ponto alto. Então, vai ser 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer a minha quarta carreira seguindo esse padrão da terceira carreira. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, viro o meu trabalho, dou a minha laçada e venho nesse primeiro ponto e faço meio ponto alto. No segundo, meio ponto alto, no terceiro, meio ponto alto, no quarto, meio ponto alto. Aonde eu fiz pontos baixíssimos, eu vou fazer pontos baixíssimos. Então, vai ser 1, 2, 3,
e 4 pontos baixíssimos. Aonde tá meus pontos, meio ponto alto, eu vou fazer meio ponto alto. Lembrando que eu estou só pegando a laçadinha de fora. Então, vai dar 3 e 4. Por que eu tô só pegando a laçadinha de fora? Para dar o efeito lá em 3D. Então, vamos lá. Aqui onde é ponto baixíssimo, eu faço os 4 pontos baixíssimos. Então, foram 2, 3, ó, e 4. Aqui, ó, onde é ponto, é meio ponto alto, vou fazer meio ponto alto. Então, foi, ó, meio ponto alto, primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E vou fazer uma correntinha, porque aqui, ó, eu já completei a minha amendoazinha. Então, eu vou virar. Olha que lindo que fica o trabalho. Esse lado aqui é o meu lado direito. Olha aí, olha isso. Então, como é essa sequência? É dessa forma assim, ó. A primeira carreira, se eu comecei com pontos baixíssimos, a segunda carreira eu vou fazer a mesma sequência da primeira. A terceira carreira eu já comecei com meio ponto alto, que é para dar essa diferença aqui, ó. Porque se eu começo aqui novamente com pontos baixíssimos, essa amêndoazinha vai ficar aqui em cima. Eu não quero isso, eu quero que fique tipo ondinhas. Então, eu vou intercalando. Fiz as minhas duas com com ponto baixíssimo, então essas minhas duas aqui foram com meio ponto alto. Então, agora, da quinta carreira em diante, é só a sequência dessas 4 carreiras aqui. Então, eu vou voltar na minha primeira e na minha segunda. Então, eu vou repetir, né, a minha primeira e a minha segunda. Então, vai ser pontos baixíssimos, não é meio ponto, é pontos baixíssimos. Então, vai ser aqui, ó, 4 pontos baixíssimos. Então, aqui, ó. Então, aqui onde tá meus pontos baixíssimos, eu vou fazer 4 meio ponto alto. Então, vai 1, 2, 3 e 4. Aonde tá, ó, meus 4 meio ponto alto vai ser ponto baixíssimo, são 4 pontos baixíssimos, por isso que eu disse que ele é de você fazer de 4 em 4 fica mais fácil do que contar uma quantidade grande, até chegar a 1,10 m. Então, eu tô fazendo, repetindo essa primeira carreira. Então, aqui, ó, vai ser meio ponto alto, são 4 meio ponto alto. Aqui no final vai ser 4 pontos baixíssimos. Vou fazer uma correntinha, porque como eu repeti a primeira carreira aqui, eu vou fazer a segunda carreira da mesma forma que eu fiz. Então, eu vou voltar em ponto baixíssimo. Então, de duas em duas carreiras para completar o ponto. Então, aqui, ó, eu vou voltar em ponto baixíssimo. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Vou vir fazendo meus 4 meio ponto alto. 2, 3 e 4. A segunda, terceira e quarta carreira. Vou sempre repetir elas. Então, aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou fazer essas aqui. Vou começar a fazer meus 4 meio ponto alto, ponto baixíssimo, 4 meio ponto alto, ponto baixíssimo, 4 meio ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer a mesma sequência voltando, que vai dar essas amêndoazinhas aqui, ó, em 3D, que é todo o nosso trabalho. Aqui, ó, que é todo esse trabalho aqui, ó, que está sendo feito. Todo esse trabalho em 1,10 m por 60 de altura, que é essa amostrazinha aqui, ó, que eu fiz para vocês. Mesma coisa, ok? Então, aí, agora a gente só vai fazer a próxima etapa, ele já tá pronto aqui, ó.
o meu já tá pronto, né? E vamos dar sequência às etapas do casaco. Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu trabalho, ó. Eu não soltei aqui a linha, não arrematei, não. Eu vou dobrar ele, ó, no meio. Meu trabalho aqui, ó. Vou dobrar ele no meio. Esse aqui é o meu lado avesso, tá? Que o lado avesso também fica muito bonito, ó. Desse jeito. Esse eu vou usar como meu lado do avesso. Então, ó, eu fiz, ó. Vou segurar aqui, ó. Que eu vou abrir ele assim. Segurei ele no meio. Tá dando pra ver, né? Segurei aqui no meio, ó. E eu vou pegá-lo, ó. E vou vir com ele pra cá. Essa ponta e essa ponta. Então, ó, ali é o meu meio, que tá o meu meio. Então, eu vou colocar ponta aqui com ponta, ó. Porque aqui, ó, é onde nós iremos começar a fazer o nosso fechamento da manga, daqui pra cá. Mas eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, daqui pra cá. Tá dando pra ver, ó? Eu vou deixar 10 centímetros. Então, eu vou marcar com um marcador aqui. Ó, aqui, daqui pra cá, eu vou deixar 10 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, onde tá dando meus 10 centímetros. E vou marcar de um lado e do outro. Então, ficou assim, ó. Aqui vai ficar a manga. E essa parte que tá aberta aqui, ó, é a parte que eu vou vir costurando, fechando ela toda até chegar aqui. Então, aqui, ó, eu coloquei a minha linha na agulha, uma agulha de tapeçaria. Eu vou pegar aqui no começo e vou encaixar, ó, eu sempre vou encaixando os desenhos certinho. Então, aqui, ó, vai ficar assim. Vou encaixar aqui para encaixar esse aqui. Vou pegar desse lado, vou passar. Vou vir aqui, ó, e vou passar a minha agulha como se eu tivesse costurando mesmo, ó. Tá? Encaixando desenho com desenho para quando eu desvirar para o meu lado direito, os meus desenhos estarem todos encaixadinhos. Então, é isso aqui, ó. Vou só passando de um lado para o outro a agulha, ó, e ir costurando. E eu vou costurar dessa forma até eu chegar aqui onde eu marquei com o meu marcador. E vou deixar essa parte aberta, que será a manga. Então, aqui, ó, eu já fechei as minhas mangas. Agora eu vou marcar. Ó, aqui tá a minha emenda e aqui tá a outra emenda. Eu vou colocar elas juntinhas aqui, ó. Já até botei o marcador aqui, mas eu tô fazendo para vocês verem, ó. Vou vir aqui, ó, na emenda até onde tá o meu marcador e eu vou marcar aqui, ó, 28 centímetros e meio. 28 centímetros e meio. Então, essa aqui é mais para cá. Mais aqui. Então, ó, daqui, ó, da minha marcação aqui da minha emenda, que quase nem aparece, mas a minha emenda, ela tá aqui. Pra cá, ó, 28 centímetros e meio. 28 centímetros. Ó, 28 centímetros e meio, 28 centímetros e meio, tá aqui. Tá bom? Assim, ó. Aqui tá a minha manga, aqui tá a minha emenda. E aqui, ó, é onde eu marquei, que vai ser a parte de baixo, que é onde a gente vai, marquei de um lado e marquei do outro. É onde a gente vai fazer o nosso, tipo fosse um golão do nosso trabalho, do nosso casaco. Então, ele vai começar, né, daqui, vai dar a volta por todas as costas, ó, vindo na volta todinha, e ele termina aqui na minha marcação. Mas agora nós vamos mudar o ponto. O ponto será outro, que eu vou ensinar agora para vocês.
Aqui, ó, onde está o meu marcador, eu vou tirar o meu marcador. Eu já fiz o meu nozinho inicial aqui para começar o meu trabalho. Vou colocar aqui onde eu tirei o meu marcador e vou fazer um ponto baixo para prender. Então, agora eu vou fazer 40 correntinhas. Então, eu fiz 3, 4, 5, vou fazer 40 correntinhas. Minhas 40 correntinhas, ó, e ela deu 20 centímetros. Eu vou agora trocar a minha agulha. Vou pegar a agulha 3,5. Eu estava trabalhando com a 4, né? Vou pegar a 3,5. Vou fazer, ó, 2 correntinhas para subir o meu trabalho. Venho aqui na minha terceira correntinha e faço meio ponto alto. E eu vou caminhar com meios pontos altos até lá no começo. Então, vão ser para cada correntinha meio ponto alto. Então, eu vou fazer assim até aqui, onde eu comecei. Cheguei aqui, ó, vou fazer agora ponto baixo, vou pegar nessa aqui, vou caminhar, fazer um ponto baixo e vou caminhar mais um ponto baixo, que é para dar altura, que eu vou voltar fazendo meus pontos meio ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou começar esses 2 que eu caminhei, eu não pego, eu vou pegar no próximo, no primeiro aqui, ó, e vou voltar pegando só a laçadinha de fora e fazendo o meu meio ponto alto. Então, ó, vou voltar fazendo meio ponto alto até chegar lá no final. Então, ele vai ficando assim, ó. Cheguei aqui, vou fazer, fiz 2 correntinhas e vou voltar fazendo meio ponto alto. Então, eu vou fazer os meios ponto alto até eu chegar aqui. Quando eu chegar aqui, vai ser a mesma coisa, o mesmo processo. Eu cheguei aqui, eu vou vir aqui, ó, vou prender um ponto baixo e vou prender mais um ponto baixo, como se eu estivesse caminhando 2, e vou voltar fazendo os meus pontos, meio ponto alto, pegando só a laçadinha de fora. Volto novamente, pegando só a laçadinha de fora e venho prendendo de 2 em 2. Então, esse é o processo que eu vou fazer por toda a volta do casaco. Então, assim, não é carreira de ida e volta no casaco, é carreira de ida e volta aqui, ó, nessa pala, né? Vou chamar de pala que nós estamos construindo aqui. Então, eu vou fazer isso até chegar aonde está esse outro marcador aqui, que vai ser o final. Ó, então, aqui está pronta a nossa gola, o nosso golão, né? Que ele ficou uma gola bem grande, porque esse é o objetivo aqui desse casaco. Então, essa gola, ela vai ser, ó, dobrada. Vai ficar assim depois. Então, ela foi feita por toda aquela extensão que nós marcamos. Então, agora nós iremos fazer a nossa manga. Ó, então aqui nós iremos dar sequência na manga. Então, vou fazer o meu nozinho inicial para darmos sequência aqui na manga, né? Ó, eu vou pegar aqui, bem aqui no meio, e vou fazer um ponto baixo. Eu vou vir aqui na próxima correntinha, aqui, ó, em um ponto baixo. Eu vou caminhar pontos baixos aqui, ó, por toda essa volta aqui, até chegarmos aqui no começo, ó. Venho aqui para o próximo, um ponto baixo. Venho para o próximo, um ponto baixo. E vou caminhar assim até dar a volta toda, fazendo pontos baixos por toda a volta, até eu chegar aqui novamente. Então, cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo, aonde eu comecei, e vou fazer aqui 40 correntinhas. Vou fazer aqui as minhas 40 correntinhas, que vai dar, acho que 19 centímetros. Vou fazer mais uma para virar e vou voltar fazendo pontos baixíssimos por todas as 40 correntinhas. Então, eu vou fazer pontos baixíssimos até lá onde eu comecei. Lembrando que aqui são pontos baixíssimos.
ficar assim, ó, dessa forma. Fazer ela por toda a correntinha. Fiz as meus 40 pontos baixíssimo. Agora eu venho aqui, ó, para a próxima, para o próximo espacinho aqui do ponto baixo e vou tirar com ponto baixíssimo. Venho para o próximo, tiro com ponto baixíssimo. Caminhei 2. Vou voltar aqui nas minhas correntinhas aqui, nos meus pontos baixos, meus 40 pontos baixíssimos. Vou pular, ó, o meu primeiro e esse segundo que eu caminhei e vou vir aqui, ó, nesse meu primeiro aqui. Deixa eu prender a linha, isso. E agora eu vou voltar em pontos baixíssimos, ó, tá? Não tô dando laçada. Essa laçadinha aqui, que é a laçadinha de fora do ponto baixíssimos da correntinha que já está pronto. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer em pontos baixíssimos até lá em cima. Vamos subir. Pegando só a laçadinha de fora. Cheguei aqui, ó, no final, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e volto em pontos baixíssimos. Então, essa carreira vai ser sempre de pontos baixíssimos, essa manga aqui, tá bom? Então, quando chegar lá novamente, quando chegar aqui, ó, novamente, eu volto. Então, ó, cheguei aqui, vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto baixo daqui da base e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar mais um ponto baixíssimo. Vai ficando dessa forma. O que eu indico assim para vocês fazerem é contar, porque tem que ter os 40, voltar com os 40, ó. Vou pegar aqui no começo aqueles dois que eu caminhei, eu não conto. E aqui, ó, eu volto nos meus 40 ponto baixíssimo. E não aperte muito o seu ponto baixíssimo para não ficar repuxando, tá? E lembre-se, pegando sempre a laçadinha de fora. Então, vai ser dessa forma que vai ficar a nossa manga. Eu já tô com uma pronta aqui, eu vou mostrar para vocês como que ela ficou. Então, tá aqui. É uma manga que eu quis bem justinha. Então, ela vai ficar assim, ó. Toda feita em pontos baixíssimos, que fica dessa forma aqui. Então, eu vou terminar essa minha outra manga aqui, aí eu venho mostrar o casaco, porque ele já ficou pronto. Todas as etapas estão prontas. Então, tá bom? Então, vou terminar minha próxima manga aqui e eu mostro para vocês. Cheguei aqui, ó, no final, caminhei. Agora, eu vou fazer o fechamento. Vou pegar desse lado de cá a argolinha e vou pegar aqui, ó, desse lado de cá também. E vou tirar com o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer assim por toda a minha manga, ó. Pegando aqui a laçadinha de um e a laçadinha do outro lado. Dessa forma. Então, vou pegando aqui e aqui. Nesse aqui no próximo e no próximo. Então, ela vai ficando dessa forma aqui, ó. E nós iremos fazer por todo, até encaixando aqui certinho, né? Até fechar aqui em cima. Aí, quando fechar aqui em cima, nós iremos arrematar e finalizou o trabalho. Então, aí eu mostro ele prontinho, finalizado.